Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje, em vez de falar sobre a filosofia do prazer de viver, a minha obra, a última obra que eu publiquei, pelo menos até agora, vou falar sobre uma parte sobre a lógica e como nós nos relacionamos com a lógica numa perspectiva da macrológica, uma perspectiva diferente, com tranquilidade, não falando em termos muito complicados. Desta minha obra, Filosofia da Ignorância, publicada no Brasil, uma edição de luxo. Um ensaio sobre a ignorância, a consciência e a felicidade. Peço desculpa pelo aspecto formal daqui do vídeo, mas a casa está em obras e eu acho que o conteúdo é mais importante do que a forma, apesar de reconhecer que a forma tem a sua importância e que a estética. Mas mais importante é aquilo que eu vou falar acerca em termos de filosofia e em termos de lógica. Dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscrever no canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanharem o meu trabalho. Vou passar a ler então o capítulo, página 77, Lógica e Ignorância. Leio um bocadito e depois faço uma pequena reflexão para nós pensarmos um bocadinho a relação que nós temos com a lógica e como nós a trazemos para cima da mesa sem repararmos nisso. E como às vezes nós somos muito precipitados a fazer juízos lógicos. Vou passar a ler então. Digo em minha obra, Individuologia, que facilmente se considera que não tem lógica uma lógica que poder-se-á ainda não ter compreendido. Isto aqui está na contracapa da obra Individuologia, com prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias e do Dr. Joaquim Parra Martins, essa obra. Ora, uma lógica que se pode ignorar, uma lógica dentro da qual poder-se-á ignorar alguns pontos essenciais, pontos que poderiam sustentar a sua logicidade, aquela que se julga não existir. Já repararam na quantidade de vezes em que as pessoas trazem a lógica para a mesa? Já repararam na quantidade de vezes em que as pessoas realizam juízos lógicos? É muito frequente as pessoas realizarem juízos lógicos, julgando que algo tem lógica ou não tem lógica, tem sentido ou não tem sentido. É um absurdo ou não é um absurdo, por vezes diante de coisas que desconhecem quase na totalidade. Ora, diante de coisas que ignoram. Portanto, há uma relação entre as formas com que as pessoas se relacionam com a lógica e a ignorância. Há pessoas que passam a vida ignorando os conteúdos relativos a um assunto, mas que também passam a vida realizando juízos lógicos. São capazes de passar a vida julgando que algo não tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum, sendo um autêntico absurdo. Coisas que, se perguntarmos o que é que sabem verdadeiramente acerca delas, não sabem nada. Não sabem responder. Como se estivessem mais preocupadas em julgar os assuntos do que em procurar conhecê-los e compreendê-los. Nesse enquadramento, o conhecimento é uma condição de possibilidade de compreensão. As pessoas precisam de aprender a dedicar mais tempo a estudar e investigar os assuntos, a resolver a ignorância que possam ter relativamente aos assuntos, aqueles que querem julgar, realizar juízos lógicos, do que a rotulá-los preconceituosamente. Por causa disso, mas não só, criei os princípios fundamentais da lógica, que consistem na diversidade elementar, na congruência correlativa e na sustentação pela totalidade. Isto aqui, pronto, e depois o capítulo continua. Quem quiser ler mais pode adquirir o exemplar. Pode falar comigo. Deixo tudo isso na descrição do vídeo. Podem comentar. Esta só foi publicado no Brasil, esta obra. Então vamos lá. Princípios fundamentais da lógica. Isto tem expressões assim complicadas. Até eu decidi fazer o vídeo desta vez a falar acerca da lógica e sobre esta obra de Filosofia da Ignorância a propósito de uma aula que eu vou dar pelo curso Individuologia da APAEF, Associação Portuguesa de Aconselhamento Ético-Filosófico. Então decidi fazer um vídeo, que eu já fiz outros vídeos a falar acerca deste assunto, mas decidi voltar a falar acerca disto porque eu acho que é muito importante. As pessoas acabam por trazer a lógica para cima da mesa, ou os juízos lógicos, digamos assim. E esta perspectiva é uma perspectiva da macrológica. Eu também tenho um vídeo em que eu falo sobre a micrológica e a macrológica. Uma relação que uma pessoa possa ter de estudo e de investigação. Na micrológica, uma pessoa trata argumentos, premissas, a relação entre premissas, conclusão, a questão da validade, que também é muito importante. Na macrológica, nós vemos uma perspectiva mais abrangente, mais panorâmica, relativamente a um assunto, uma teoria, uma ideia, uma ideologia. Se chegar aqui, por exemplo, a teoria da relatividade, uma pessoa pode analisar alguns argumentos que possam sustentá-la. A relação entre argumentos e a verificação empírica da experiência. Mas para compreendê-la, para perceber se ela faz sentido mesmo, ou se tem lógica no sentido geral, eu tenho que ter uma perspectiva mais abrangente. Tenho que ter um quadro geral dessa teoria, dessa ideologia. Pois dessa teoria, quer dizer, uma pessoa pode analisar ideologias também. Estão a compreender? Portanto, nós precisamos da micrológica, que vai à minúcia do argumento, da relação entre premissas, conclusão, validades, todo esse tipo de coisas, falácias, formais, informais, todo esse tipo de coisas que são importantes até para uma pessoa ter uma perspectiva, um quadro geral da macrológica. Portanto, isto é uma teoria que eu criei, que eu desenvolvo. Isto eu não encontro isso em mais lado nenhum. Isso é um trabalho meu. Se quiserem estudar isso, acompanhem o meu trabalho de uma maneira ou de outra. E pronto.
Porquê é que eu criei estes princípios fundamentais? Porque ao longo da minha vida, como eu gosto de estudar, de ler, de investigar coisas diferentes, em vez de eu fugir de coisas diferentes, que tenha a ver com filosofia, ciência, espiritualidade, seja o que for, como eu gosto de estudar, em conversa com as pessoas eu trazia às vezes assuntos para cima da mesa, eu reparava que as pessoas poderiam às vezes ter, e às vezes tinham mesmo uma relação muito preconceituosa com determinados assuntos. As pessoas às vezes diziam, ou traziam para cima da mesa, ou fazendo isso com outras pessoas, que não tem lógica nenhuma, não é um absurdo, não tem sentido nenhum, e às vezes uma pessoa perguntava o que é que a pessoa sabia acerca do assunto, o que é que tinha estudado, lido, seja o que for, e a pessoa nunca tinha feito nada. Então a pessoa trazia a lógica para cima da mesa, realizava juízos lógicos, isto não tem lógica nenhuma, isto é um absurdo, isto não tem sentido nenhum, ou até no sentido positivo, isto tem muita lógica, isto tem muito sentido, isto é fantástico. E às vezes uma pessoa questionava, ou perguntava, ou ia vendo mais ou menos, e a pessoa não sabia nada acerca do assunto. A pessoa quase que nunca tinha investigado, ou pesquisado, ou estudado o assunto. Seja qual for o assunto, teorias, crenças, ideias, ideologias, perspectivas, seja o que for. E isto levou-me, já desde antes de estudar filosofia, isto levou-me a questionar e a refletir sobre o assunto. Como é que uma pessoa pode, de forma tão precipitada, começar a dizer que algo não tem sentido e fazer, às vezes, com bandeiras, com muita convicção, e às vezes, e próprio Nietzsche falou acerca disso, ter cuidado com as convicções, de uma maneira ou de outra. Uma pessoa, às vezes, com muita convicção a defender uma ideia e vai saber, a pessoa não sabe nada acerca dela, não estuda, não investiga, é só convicção. Convicção com base em preconceito e apegos e bloqueios intelectuais, seja o que for. E eu comecei a refletir. Ora bem, o que é que leva uma pessoa a fazer isto? O que é que faz com que algo tenha mesmo lógica ou não tenha lógica? Então eu criei uma teoria da logicidade. Isto é uma linguagem, isto é mais simples que possa parecer. Algo para ter lógica, isto, de uma maneira ou de outra, no sentido mais geral e abrangente, uma perspectiva da macrológica, precisa ter diversos elementos. Portanto, uma teoria. Vamos imaginar a teoria da relatividade. Isto também ou outras coisas, porque a teoria da relatividade, depois tudo tem a ver com ciência, também precisa da sustentação empírica objetiva, de uma maneira ou de outra. Portanto, não é só algo de juízo analítico. Primeiro precisa ter diversos elementos, para uma pessoa ver se há ali uma estrutura lógica, se há uma logicidade. Precisa ter diversos elementos para se relacionarem entre si. Portanto, precisa haver uma congruência correlativa. E, em última instância, este aqui é o pormenor mais importante que eu quero trazer e fazer a relação com a ignorância. É uma teoria, ou uma logicidade, pode ser uma possibilidade lógica, uma realidade lógica, uma hipoteticidade lógica, uma objetividade lógica ou subjetividade lógica, dependendo de como você esteja a falar. Eu falo sobre isso noutros vídeos. Precisa sustentar pela totalidade. Por exemplo, 2 mais 2 mais 3 é igual a 7. Isto é simples, isto é básico. A realidade, quando uma pessoa estuda uma teoria ou outra coisa, assim, uma ideologia, a ver se faz sentido, não faz sentido, ou seja o que for, é muito mais complexo. Mas neste caso, 2 mais 2 mais 3 é igual a 7. Se eu, por alguma razão, ignorar o 3, porque quando uma pessoa vai estudar uma teoria, por exemplo, a pessoa tem de estudar tudo. O resultado ou a síntese dessa teoria, eu só poderei compreender e ver se faz sentido ou não, de uma maneira ou de outra, mesmo com as minhas limitações, se eu conhecer tudo. Neste caso, nesta pequena equação, 2 mais 2 mais 3 é igual a 7. Se eu ignorar o 3, para mim não fará sentido 2 mais 2 ser igual a 7. Mas não fará sentido porque eu poderei estar a ignorar o mais 3, neste caso, na equação. E o que é que acontece? O 2 mais 2 mais 3 é igual a 7 faz sentido compreendendo a sua totalidade. Também é preciso compreender as regras de relação na matemática e todo esse tipo de coisa. Mas estou a perceber como a realidade é mesmo muito complexa. Ela pode ser muito complexa. E aquilo que pode sustentar a lógica de uma teoria, por exemplo, pode ser mesmo muito complexo e precisar de muito estudo e de muita investigação. E eu poderei ler umas páginas acerca de uma teoria e achar que não tem sentido nenhum. E se eu estudar aquilo a fundo, eu posso reparar que se calhar aquilo até faz sentido, tal como está. Se calhar o resultado, a síntese, a conclusão faz algum sentido. Então, nós temos de ter como meta, primeiro, nós temos de aprender a relacionar com a nossa ignorância. Às vezes admitir que eu não sei nada acerca de determinado assunto. Se eu não sei quase nada acerca de determinado assunto, muito menos eu chegarei à sustentação pela totalidade, que é um princípio que pode ser quase utópico, mas é uma meta a atingir. Portanto, se eu tiver sempre em mente que eu não sei nada acerca de um determinado assunto, eu poderei ter muito mais prudência, muito mais cuidado, muito mais cautela, antes de dizer que algo não tem lógica, antes de realizar o juízo lógico, colocando lá um rótulo, isto não tem sentido nenhum, isto é um absurdo, isto não tem lógica nenhuma.
Portanto, eu vejo muito pessoas inteligentíssimas, intelectuais, e às vezes não sabem nada sobre determinados assuntos, mas colocam lá o cunho com profundidade, com convicção muito grande, sem qualquer tipo de julgamento ou moralismo. Que eu digo isto, é uma desconstrução filosófica acerca de comportamentos. Não sabem nada acerca de determinado assunto, mas no entanto têm muita convicção acerca dele. Nem estudo, não há um movimento, porque uma pessoa vai descobrindo coisas. Então, se nós não aprendemos a relacionar com a nossa ignorância, admitir que não sabemos nada às vezes acerca de determinado assunto, nós poderemos precipitar, realizar desvios lógicos. Não sabemos diversidade alimentar, conheceremos pouco, concorrência colativa menos, sustentação pela atualidade muito menos. Porque eu só poderei compreender profundamente, identificar profundamente se alguma teoria, ideia, ideologia, seja o que for, faz sentido mesmo, tem lógica, uma perspectiva da macrológica, se eu conhecer a totalidade, ou minimamente a totalidade. E quando é que eu conheço a totalidade? Porque isto é muito complicado, porque a realidade pode ser muito complexa, a realidade é uma teoria. Então, se poderá ser assim tão complexo e complicado a conhecer a totalidade, eu antes de realizar um juízo lógico, eu tenho que ter muita prudência. E isto acontece no dia a dia. As pessoas já têm sentido nenhum, sem lógica, é um absurdo, não é? E a pessoa não sabe nada acerca do assunto. E não se movimenta a procurar conhecimento. É só uma convicção. Uma convicção com base em coisa nenhuma. Portanto, nós temos de refletir acerca dessas questões. Porque às vezes nós somos profundamente preconceituosos relativamente a teorias, ideias, ideologias. Achamos que não tem sentido nenhum. Isto para mim nunca fez sentido nenhum. Mas o que é que estudaste acerca disso? Nada. A procurar experiências para compreender melhor? Não. Então, e essa convicção veio de onde? Não sei. Não compreender. Esta dialética, esta relação socrática, este diálogo socrático, este de questionamento, de onde é que foi buscar isto, sabes aquilo, a relação de incongruências no pensamento e descoberta desse tipo de coisas, é muito importante. Portanto, eu trato isto nesta obra Filosofia da Ignorância, trato com mais profundidade na minha obra Filosofia aplicada à consciência e felicidade, trato também na obra Individuologia, e falo sobre isto noutros vídeos. Portanto, fica aqui uma pequena reflexão. Os 3 princípios fundamentais da lógica: diversidade elementar, congruência correlativa e sustentação pela totalidade. Como foi eu criei isto? Se quiserem conhecer mais acerca disto, pesquisem o meu trabalho, leiam estas obras que eu falei, que eu vendo em formato de papel, em formato digital. Podem pesquisar na net. Eu tenho tudo isso na descrição do vídeo. Há bocado falei que uma das razões que me levou a fazer este vídeo, a propósito de uma aula que eu vou dar de individuologia sobre a lógica, dou vários cursos online. Esse é um deles, a Individuologia, pela APAEF, Associação Portuguesa de Aconselhamento Ético e Filosófico. Portanto, eu não trato só a questão da filosofia aplicada à felicidade, trato também dessa questão da lógica, que é uma teoria da logicidade, que tem a ver com os 3 princípios fundamentais da lógica, que é uma perspectiva da macrológica. Em geral, na filosofia, quando se trata de lógica, trata-se de micrológica. Analisar argumentos, premissas, conclusões. E eu achei que seria importante trazer para a filosofia também uma perspectiva da macrológica, de uma maneira ou de outra. E trazer algum enquadramento. Claro que tem as suas limitações, mas serve também para lembrar as limitações das próprias pessoas quando elas estão a realizar juízo lógico. Portanto, eu espero que isso fique na cabeça antes de vocês realizarem algum juízo lógico, dizer que algo tem sentido ou não tem sentido, é um absurdo ou não é absurdo, tem lógica ou não tem lógica. Antes de trazerem a lógica para cima da mesa, pensem bem o que é que vocês, o que é que nós conhecemos, que eu enquadro nisto, o que é que nós sabemos verdadeiramente acerca dos assuntos. Às vezes nós não sabemos nada, zero, mas temos muita convicção. Portanto, é importante este processo de autoconsciência. Não é conflito, julgar moralismos, essas coisas. Não. Este é um processo de autoconsciência filosófica. Isto é importante também para a nossa atitude filosófica. Portanto, sejam felizes, cumprimentos filosóficos, ajudem a divulgar estes vídeos, ajudem este trabalho a chegar a mais pessoas, embora tenha esta parte aqui para trás, a casa em obras, que não tem aquela formalidade, aquela beleza, aquela estética. O mais importante, no meu entender, é o conteúdo. Ajudem a chegar a mais pessoas. Se quiserem mesmo contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, comentem, partilhem, ponham like, subscrevam. E se quiserem contribuir mesmo para a sustentabilidade e crescimento do canal, podem já divulgar, podem ajudar com contribuição através de transferência bancária por MBWay ou por IBAN, porque neste momento eu não tenho o patreon.com. Portanto, sejam felizes, subscrevam o canal, ajudem a divulgar mesmo mais pessoas, partilhem isto para ajudar a chegar a mais pessoas e cumprimentos filosóficos.